Quando nós falamos de renúncia e que o verdadeiro evangelho é sobre renunciar a nós mesmos e seguir a Cristo, muita gente pode acabar interpretando que essas renúncias que a gente faz é simplesmente abandonar o pecado para que nós mesmos sejamos salvos. Claro que não é mentira, é verdade que nós seremos salvos se a gente renunciar. Se nós renunciarmos a nós mesmos, nós seremos salvos porque é uma promessa de Jesus Cristo, que quem perder a sua vida por amor de Cristo, achá-la-á. Mas a gente tem que compreender que essas renúncias que a gente faz também são para ganhar outras almas. Essa é a missão que Jesus Cristo deu para nós, tanto que uma vez ele falou: vinde a mim e eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de almas. Ou seja, quando nós vamos até Cristo, nós renunciamos o nosso próprio eu, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós viramos vaso na mão dele para que Ele venha nos moldar. Logo, a gente começa a abandonar nossas práticas antigas, as nossas práticas ruins antigas. E, bom, eu quero aqui, nesse vídeo, dar exemplos para você de práticas antigas que a gente tem que abandonar. Tanto para a nossa salvação, quanto para cumprir com essa missão que Jesus Cristo deu para a gente. Porque o verdadeiro evangelho não é apenas a salvação de si próprio, mas a salvação dos outros. Porque Jesus Cristo ele não veio só para salvar um aqui, outro ali. Jesus Cristo, ele não fica fazendo acepção de pessoas. Jesus Cristo, ele quer que todo aquele que conhece a verdade e que já é salvo, venha levar a mensagem para outros também. Porque Jesus Cristo, ele não quer que ninguém se perca. E se a gente já conhece a verdade, o nosso dever é espalhar a mensagem. Mas enfim, gente, vamos falar aqui de coisas que a gente tem que renunciar para que tudo isso se cumpra na gente. Para que a gente possa seguir a Cristo. Abandonar aquelas mentiras que você contava, ou que você conta, que a gente conta. Abandonar aquela ignorância, abandonar a cobiça, querer o que é dos outros, abandonar o egoísmo. E isso é uma das coisas que muita gente talvez não entenda, sabe? A gente querer só o nosso próprio bem e não querer ajudar a ninguém é um grande egoísmo. E isso a gente tem que abandonar, porque Jesus Cristo, ele nunca pregou, cuide só de você mesmo e deixa os outros para lá. Na verdade, pelo contrário, ele pregou: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você quer ser salvo, ame essas pessoas como a você mesmo. E leve a mensagem da salvação para elas também, porque elas também precisam de salvação, assim como você. E para poder você conseguir espalhar o evangelho, não é necessariamente apenas você falar da palavra de Deus, mas é muito mais sobre você viver a palavra de Deus. Por isso, a gente tem que ler a palavra, examinar as escrituras e colocar em prática na nossa vida, porque o nosso testemunho é o que as pessoas mais observam, o nosso testemunho de cristão, o que a gente faz, o que a gente costuma dizer. E eu sei, né? Como eu já disse no vídeo passado, a gente acaba errando em algum momento. Às vezes, talvez, a gente pode acabar contando uma mentira, talvez acabar se envolvendo em fofoca. E isso às vezes pode acabar acontecendo. Mas a gente tem que ser arrependido e começar a mudar cada dia mais. Porque é exatamente por isso que está escrito na Bíblia, para a gente tomar sobre nós a nossa cruz a cada dia. E a gente também sabe, né, que existe um renovo para cada manhã. Jesus Cristo ele nos renova sempre pela sua graça, para a gente poder ter uma nova oportunidade de melhorar e passar o nosso testemunho para as outras pessoas. Então é isso, né, gente? A gente precisa abandonar práticas antigas, é exatamente isso. E se tem coisas que são difíceis de abandonar, são vícios e atitudes. Sabe por quê? Porque uma vez que a gente acaba sendo ignorante demais, do tipo que não aceita críticas, não aceita opinião de ninguém, é muito difícil a gente mudar. Mas só que conforme a gente começa a seguir a Cristo, a gente começa a melhorar, porque Jesus Cristo ele vai nos moldando. Por isso que a gente tem que pedir a Deus: Senhor Jesus, molda o meu viver. E pedir para Deus, para Ele nos moldar, não é uma coisa assim que é tão fácil. Porque a gente pensa: Jesus só vai pegar e vai mudar o meu jeito assim do nada. Não é. A gente vai passar por situações que Jesus Cristo vai permitir. Situações muitas vezes difíceis demais, só para poder mudar a gente. Porque a gente só muda se for assim. Porque Jesus Cristo ele tem sim poder para te mudar de uma hora para outra. Mas Ele permite que você passe por provas para você realmente ter uma mudança e perceber: Jesus Cristo ele me permitiu tudo aquilo para que eu pudesse mudar completamente. Porque se tudo fosse tão fácil, se a gente mudar fosse apenas dizer Deus me muda e Ele já mudasse a gente, que testemunho que a gente ia contar também, né? Se não tivesse as provas, aquela prova que é para te estressar e você respira e fica calmo. Alguém vê que você agiu assim e assim você está ganhando almas, entendeu? Se Jesus Cristo simplesmente só te mudasse do nada e não te fizesse passar por nenhuma prova, talvez você não daria valor e também ninguém iria ver a sua mudança.
É uma coisa assim de você ter que se ligar com o Espírito Santo para poder você mudar. Então é isso, né, gente? Tem muitas outras coisas que a gente precisa renunciar. Aqui eu falei algumas coisas. E, bom, eu até falei aqui, né, que vícios também são coisas difíceis de abandonar. Eu quero falar para você, se você tem algum vício, se você está preso em alguma coisa, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade e Ele é a salvação. Eu sei que mesmo a gente, às vezes, lendo a Bíblia, mesmo a gente orando, a gente pode acabar caindo de novo naquele mesmo erro, mas eu posso te dizer uma coisa, que Jesus Cristo, Ele te dá uma nova chance. Você precisa se arrepender e você precisa buscar preencher os espaços com algo melhor, com algo de Deus, para que você não venha cair mais na tentação. Às vezes, talvez você pode acabar tropeçando, muitas das vezes acabar caindo, mas você tem que pedir ajuda a Deus, pedir para Ele te levantar, para você voltar de novo ao seu percurso e para que Ele venha te ajudar a sair dos vícios e tudo mais. Você precisa preencher esse espaço, porque é assim, né, gente? Quando a gente não tem mais o que fazer, quando a gente fica muito à toa, quando a gente não tem nada para preencher aquele espaço, a gente vai acabar errando de novo. Agora, se a gente arruma alguma coisa para colocar ali naquele lugar, no lugar do vício a gente fazer outra coisa, dá tudo certo. E eu recomendo a você: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu nem preciso falar quais podem ser os vícios, eu não preciso falar todas as coisas, todas as práticas antigas que se tem que abandonar. Você aí que está assistindo e eu, nós sabemos as coisas que nós precisamos deixar para servir a Cristo. O próprio Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e isso é bíblico, e ele fala com a gente. Eu poderia dar diversos exemplos aqui, mas leia a palavra de Deus e ali você vai encontrar as coisas que você precisa mudar, as coisas que você precisa melhorar. Então é sobre isso. Tem variedades de vícios que a gente pode estar viciado e tem que abandonar. E é uma coisa assim que você abandona para o seu próprio bem e também serve de testemunho no futuro para você contar o que Deus fez na sua vida. E assim você vai conseguir viver o verdadeiro evangelho, que é um evangelho de renúncia, não apenas para o seu próprio eu, para o seu próprio bem, mas para o bem de outras pessoas, para cumprir com o chamado que Deus deu para cada um. Eu sou Lívia Gomes deste canal Livinha SG e esse foi o vídeo de hoje. Para não deixar ele muito longo, eu vou parar por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aí nos comentários que eu respondo depois. Em algum vídeo eu posso responder a sua pergunta. E, bom, se você gostou do vídeo, eu te peço para que você deixe o seu like pro YouTube saber que o vídeo é bom. Também peço que você se inscreva no canal para estar me ajudando o canal a crescer e ganhar mais almas para Jesus através das mensagens e louvores que são cantados aqui. E eu também peço para que você ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos que vem chegando ao longo do tempo. Então é isso, né, gente? Tchau, até o próximo vídeo.